Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Você que está conosco é muito bem-vindo. É um grande prazer continuar nessa noite compartilhando a palavra de Deus. Essa noite vamos falar sobre o seguinte tema, pensando ainda dentro da teologia de missões, no livro de Atos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o discipulado traz convicção bíblica. Vivemos um tempo em que falta convicção por parte da igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa de mais convicção bíblica. Convicção da palavra de Deus, convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus e boa. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Lá na carta de Pedro, diz o seguinte: homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Muito boa noite, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vindas, irmãs e os irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus para os nossos corações. Nós vamos começar orando pelos missionários e depois então vamos orar pelos enfermos. Pelos enfermos quero destacar nosso amado irmão Diomedes, pai do pastor Vanderlei. Passou mal agora à tarde e está no pronto-socorro, na UPA. Então, queridos, vamos interceder pelo querido irmão Diomedes de Andrade. Não esqueça de orar por ele, pai do nosso querido irmão, pastor Vanderlei, Valério de Andrade. Orar pelo Marcelo. Marcelo operou câncer, passa bem, graças a Deus. Vamos orar pelos irmãos que estão com Covid, estão internados. Vamos clamar ao Senhor. Mas quero orar também pelos missionários que nossa igreja ajuda a sustentar. Esta semana temos que depositar o sustento dos missionários e os recursos ainda não estão completos. Então, queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor da seara, aquele que tem os recursos, o dono do ouro e da prata. Vamos clamar a ele, pedir que ele então envie os recursos para que possamos esta semana depositar a nossa ajuda dos missionários. Os missionários não podem, queridos irmãos, ficar sem os recursos. Nós podemos nos apertar daqui e dali, porém os missionários não podem ficar sem o recurso. Amém, querido? Vamos orar então, vamos buscar o Senhor da seara, o dono dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por esse dia. Muito obrigado pelo sol que o Senhor enviou hoje, que aqueceu as nossas vidas, aqueceu a nossa cidade. Louvamos o teu nome, Pai, pelo pão de cada dia, o Senhor nos tem dado com fartura. Ó Senhor, e nós te bendizemos, porque não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado e nos fortalecido e nos alimentado, Senhor. Muito obrigado pela chuva que caiu esta semana, que regou a terra. Ó Deus, refrescou, trouxe um clima frio, gostoso. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome pelo inverno, que está caminhando para o seu fim, logo vem a primavera. Bendizemos o teu nome, Pai. Ó Senhor, queremos colocar em tuas mãos a vida dos missionários no campo e suas necessidades, Senhor. Queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, a questão da oferta missionária. Ó Deus, temos um compromisso com os missionários que estão no campo e nós queremos honrar esse compromisso. E precisamos do teu socorro, da tua ajuda. Ó Deus, abre as portas dos céus e envia os teus recursos, Senhor, pois precisamos honrá-lo nesta semana, Pai. Abre os céus, envia da tua parte
Tu que és o dono do ouro e da prata, tu és o Senhor de todas as coisas. Envia os recursos e supre as necessidades de cada um dos teus servos que estão no campo. Ó Deus, visita o Wellington e a Paula lá na África, Senhor. Guarda, fortalece, sustenta, cobre com teu sangue bendito e poderoso aquele casal. Guarda o Felipe, toma em tuas mãos aquela família, livra dos ataques satânicos. Ó Deus, livra dos radicais, livra os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a equipe ali na Espanha, guarda, Senhor, o Celso e a Luísa, guarda a liderança daquela igreja, o Pepe, o Rafa, as esposas, guarda a Rogério e a Andresa, guarda a Poliana. Deus amado, cobre com o teu sangue o teu poder, os teus filhos ali naquela cidade. Guarda a outra equipe, Senhor, também, Guilherme, a Leila, o Pedro e a Gabi, e toda a liderança daquela igreja, sustenta, envia os recursos necessários, manifesta ali, Senhor, o teu poder e a tua graça, para o louvor da tua glória. Guarda teus filhos na Tailândia, guarda o Silvio e a Márcia, guarda, Senhor, Davi e Juliana, guarda os filhos, sustenta com tuas mãos, bendita e poderosa. Avança com o evangelho na Tailândia, Senhor. Ó Deus, guarda teu filho Levi, sua esposa, sua filha. Abre as portas para aquele visto. Ó Deus amado, envia os recursos necessários para o teu servo. Abre aquela porta que ele possa, Senhor, adentrar aquela cidade e ali pregar o evangelho para a glória do teu nome. Senhor, aviva a tua igreja aqui no Brasil. Abre a visão missionária, Senhor. Traz à tua igreja a tua palavra. Ó Deus, vivifica o nosso coração, aquece. Ó Deus, dá-nos desejo de pregar aos povos não cansados da terra. Senhor amado, dá-nos convicção do mandamento de ir por todo o mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações para o louvor da tua glória. Meu Senhor, lembramos dos enfermos nessa noite. Visita teu servo Diomedes ali naquele pronto-socorro. Ó Deus, sara ele, cura, Senhor, o teu filho. Em o nome de Jesus, guarda a sua saúde, Pai, até o último dia de vida que o Senhor dará ao teu servo. Sustenta com a tua mão poderosa. Traz ele de volta à sua casa, o seu lar, com saúde perfeita. Em nome de Jesus, guarda o Marcelo. Restaura o Marcelo também, Senhor. Completa a tua obra. Em o nome de Jesus, que o Marcelo possa receber alta e voltar ao seu lar. Em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Visita, Senhor, tua serva Majô, lá em Santo André, que estava internada com Covid. Guarda, livra, Senhor, a tua filha da alta. Traz cura a tua serva e todos quantos estão internados com essa doença. Meu Senhor, usa de misericórdia e cura para o louvor da tua glória. Visita, Senhor, as famílias enlutadas nessa hora. Teu servo Márcio, que perdeu a sua mãe. Guarda teu filho, guarda a Regina. Guarda sua irmã, seu pai. Ó Deus, consola o coração do teu servo. Que o Espírito Santo essa noite possa fortalecer teu filho Márcio, a sua irmã. Ó Deus, a sua sobrinha, toda a sua família. Seja sustentada pelas tuas mãos poderosas, Pai. No nome de Jesus, as demais famílias desse país, centenas e milhares que perderam entes queridos, que eles possam sentir o teu consolo nesta hora. Ó Pai, pedimos a direção do teu Espírito Santo esta hora, venha nessa live. Ó Espírito da verdade, Espírito de vida, aviva o nosso coração, abre a nossa mente, para que possamos, Senhor, olhar a tua palavra. Meu Senhor, dá-nos convicção da tua palavra, vivifica-nos o coração e a alma, aviva, Senhor, a tua igreja para o louvor e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, guarda meus irmãos que estão cada um em sua casa, teus filhos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Todos quantos estão ouvindo esta palavra, aqueles que irão ouvir daqui alguns meses, anos, que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira poderosa, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?
Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos. Louvamos a Deus por mais um dia. Podemos compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a convicção bíblica. O discipulado, ele traz convicção na palavra. Nós vivemos um tempo de crise na igreja, onde falta-nos convicção da palavra de Deus, convicção de que o texto bíblico ele é inspirado por Deus, convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. A palavra de Deus não erra, não falha e não muda. Jesus foi quem disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Foi o próprio Jesus. E Jesus é, meu querido irmão, amigo, a maior autoridade que já pisou nesta terra. Jesus de Nazaré. Ele foi quem declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não falha, ela é inerrante. E eu e você, como igreja, precisamos ter esta convicção. Jesus é a maior autoridade, porque nenhum outro homem ressuscitou dentre os mortos como o nosso Senhor Jesus. Isso, queridos, corrobora, isso aumenta, isso traz tamanha autoridade de toda a palavra de Deus, todo o texto sagrado que os discípulos escreveram, homens que andaram com Jesus, testemunhas oculares, que narraram, escreveram, fizeram biografias. No Novo Testamento nós temos 4 biografias acerca da vida e obra, morte e ressurreição de Jesus. As 4 biografias são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles trazem a biografia da vida e obra do Senhor Jesus e também da sua ressurreição. Mas as evidências, querido, da ressurreição de Jesus, elas são muito grandes, inclusive entre filósofos e cientistas. E eu quero destacar aqui um filósofo da religião, um inglês, um dos mais influentes dos últimos 50 anos, um homem chamado Richard Sburne. Em 2003, ele publicou o seguinte livro: A Ressurreição do Deus Encarnado. Esse homem foi chefe da Academia de Filosofia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e nesse livro ele sugere, e ele também conclui, o seguinte: há evidências disponíveis atualmente, com probabilidade de 97%, de que Jesus verdadeiramente e milagrosamente ressuscitou dentre os mortos, provando ser o Deus que ele afirmava ser. Veja bem, queridos, na Academia de Filosofia de Oxford, na Europa, Inglaterra, aonde dizem que Deus está morto. Na verdade, Deus não está morto, Deus está vivo e ativo e sempre esteve. O fato dos cientistas e filósofos chegarem a essa conclusão é a graça e misericórdia de Deus. Para nós, os discípulos de Jesus, não há nenhuma novidade, porque cremos pela fé. E é lógico que a fé não dispensa a razão. Como dizia nosso saudoso John Stott, crer é também pensar. Então, quando nós lemos os 4 evangelhos, que são 4 biografias, nos 4 evangelhos há evidências suficientes para provar que Jesus veio, nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Eu queria citar alguns textos, nós não vamos ler todos os textos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 biógrafos da vida de Jesus. Mateus era um judeu e era um dos 12 apóstolos de Jesus, portanto, Mateus foi testemunha ocular
Mateus viveu com Jesus durante 3 anos, de maneira bem íntima. Ele viu Jesus fazer os milagres, viu Jesus multiplicar água em vinho, ressuscitar mortos, curar leprosos, abrir a vista aos cegos, fazer aleijados andar, surdos ouvir e mudo falar. E por fim, ele venceu a morte. Mateus é um dos biógrafos que relata as maravilhas de Jesus. Marcos é um outro biógrafo. Marcos não foi discípulo, porém Marcos também é um judeu, filho de Maria, uma mulher influente em Jerusalém, e Marcos foi filho na fé do apóstolo Pedro. Então, no seu evangelho, ele usa muito as narrativas do apóstolo Pedro, que andou com Jesus do começo ao fim. Pedro também está entre os discípulos de Jesus, que viraram depois apóstolos, e Pedro é um dos principais, aquele círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Algumas vezes Jesus separou esses 3 homens, né? Como foi no Monte da Transfiguração, ele levou só esses 3, e depois lá no Getsêmani a gente vê, ele leva os discípulos para orar, depois ele se destaca, e quando ele se destaca, ele leva Pedro, Tiago e João. Então Pedro era do círculo íntimo, e Pedro narra para Marcos toda a história de Jesus. E nós temos Lucas também, que é um médico amado. Lucas provavelmente não é judeu, é o único gentio dos escritos do Novo Testamento. Mas Lucas, além de médico, Lucas também é historiador. E eu queria ir com os irmãos a Lucas, capítulo 1. Lucas faz ali uma observação interessante. Lucas, capítulo 1, vamos ler o versículo de 1 a 4. Lucas escreve diretamente para um homem chamado Teófilo, mas Lucas tem como público-alvo os gregos. Lucas está atraindo os gregos para o evangelho, e Lucas faz então uma pesquisa minuciosa, uma acurada investigação. E ele diz aí para o Teófilo, Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Percebam que Lucas então começa narrando e dizendo que houve alguns que narraram os fatos sobre Jesus que foram testemunhas oculares. E ele continua no versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, acurada aí é minuciosa investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Perceba que Lucas está evangelizando Teófilo, Lucas está pregando o evangelho e já tinha instruído algumas coisas esse homem chamado Teófilo, que pelo título de excelentíssimo era alguém de alta posição na sociedade. E Lucas faz questão de dizer para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Queridos irmãos, eu e você precisamos ter convicção de que nós fomos instruídos das verdades bíblicas. E nós temos que ter plena certeza. E os evangelhos, para nós, eles são escritos de plena certeza. Escritos infalíveis. As narrativas são fidedignas. Homens que foram testemunhas oculares. Lucas provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, Lucas escreve esse evangelho de Cesareia, naquele período que Paulo está preso,
Paulo foi preso em Jerusalém e aí fizeram uma emboscada para matá-lo. O governador Félix mandou ele até Cesareia para que ele não fosse morto numa emboscada. Lá em Cesareia, ele fica 2 anos preso antes de ir a Roma. Pelas datas, provavelmente Lucas escreve esse evangelho de Cesareia. Ali em Cesareia eles tiveram na casa de Filipe, o evangelista. Cesareia era uma cidade grande, tinha bastante cristãos ali. E provavelmente Lucas ele vai então fazer a sua pesquisa de campo em Cesareia e provavelmente voltando a Jerusalém, indo e vindo, porque quem estava preso era Paulo, não era Lucas. Lucas era o companheiro de Paulo, mas Lucas tem mobilidade. Então Lucas tem 2 anos, um tempo suficiente para fazer uma acurada investigação, uma pesquisa minuciosa dos detalhes da vida, da obra, morte e ressurreição de Jesus. Por isso ele então diz para Teófilo, para que você tenha plena certeza das verdades que foste instruído. Querido irmão, você tem plena certeza das verdades que você foi instruído? Se você não tem, você precisa ter. E o caminho é o discipulado. Você precisa de um discipulador, alguém maduro, que vai caminhar com você pelas Escrituras e pela vida de oração, sendo restaurado pela palavra de Deus. E aí então você vai ganhando convicção bíblica de que o texto sagrado ele é a verdade e essa verdade não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O próprio Jesus, quem falou, e ele é a maior autoridade, porque ele ressuscitou. Sócrates, Platão, Jung, Nietzsche, vários filósofos e cientistas, Galileu, homens que marcaram a história, mas eles morreram e eles não ressuscitaram. Jesus era o Deus encarnado que morreu e ressuscitou. Isso dá a ele a maior autoridade sobre todos os homens que já pisaram nessa terra. E querido irmão, você que me ouve, querido amigo, saiba, se você tem uma Bíblia na mão, você tem a maior relíquia. E você tem aí palavras verdadeiras, palavras que não mentem. Alguns tentam desclassificar a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro antiquado, serviu para aquele tempo. É uma tremenda bobagem. Quanto mais a ciência avança, mais ela prova as verdades bíblicas. Quando descobriram que a Terra era redonda, a Bíblia já dizia há muito tempo, lá o profeta Isaías, e no livro de Jó, já falava sobre a redondeza da Terra. Então, queridos, o que a ciência faz é simplesmente provar o que já está escrito na Bíblia, que nós cremos por fé. Jesus, ao ressuscitar, ele encontrou os discípulos e virou a Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo. Porque Tomé tinha dito, se eu não ver as suas mãos furadas e colocar o meu dedo lá, eu não creio. Tomé ficou incrédulo. E quando Jesus ele ressuscita e ele vai ao encontro dos discípulos, a primeira coisa que ele falou, Tomé, não seja incrédulo, e sim crente. Põe aqui o teu dedo na minha mão e no meu lado. O lado foi aonde a lança furou e o dedo aonde os cravos haviam furado as mãos de Jesus. Então, querido irmão, você precisa ter convicção bíblica. Os princípios bíblicos, eles são verdadeiros, inclusive para nós vivermos esses princípios bíblicos. Eu e você não podemos ter só na teoria, mas sim na vida prática. E exatamente essa convicção para viver o texto, para viver os princípios bíblicos, é que vai fazer diferença na nossa vizinhança. Os colegas de trabalho, de faculdade, quando ele vê a nossa vida pautada por esse evangelho que é vivo, verdadeiro, esse evangelho que ele é atual, atualíssimo, a vida deles vai ser impactada. Amém, queridos? Eu queria ler mais um texto com os irmãos lá em João. Vamos então no evangelho de João, ler o texto da ressurreição de Jesus.
João é o discípulo amado que está naquele círculo íntimo de Jesus. João capítulo 20, verso 1 fala da ressurreição. Os 4 evangelhos narraram a ressurreição de Jesus. Isso é um fato importante, porque a ressurreição de Cristo foi o fator mais contundente em toda aquela sociedade e é o que abala a sociedade atual e vai abalar a próxima, porque nenhum homem ressuscitou dentre os mortos. Apenas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é a maior autoridade. E não há ninguém acima do Senhor Jesus Cristo. Você pode aí buscar o mais inteligente dos homens, o cientista mais famoso, os que já morreram, os filósofos, os maiores pensadores. Nenhum deles chega nem sequer aos pés de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. Como o filósofo ali, o nosso amigo inglês, provou pelas evidências de que Jesus provou ser o Deus que ele dizia ser, ao ressuscitar de maneira milagrosa, de maneira poderosa. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. Diz aí o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E é exatamente João, é esse discípulo. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus, então, ele aparece primeiro a Maria Madalena e as mulheres e diz a elas: avisem aos meus irmãos que eu vou para Galiléia e lá me verão. E eles então foram para Galiléia e Jesus aparece aos discípulos um período de 40 dias. Lucas vai narrar isso lá em Atos, no capítulo 1, verso 3, comendo com eles durante 40 dias. Queridos irmãos, não foi 4 dias. Aqueles homens que andaram com Jesus 3 anos e meio mais ou menos, viram Jesus morrer, viram onde Jesus foi colocado na tumba, Maria e as mulheres e João, que estava lá aos pés da cruz, viram quando Nicodemos e José de Arimateia tiraram o corpo, porque pediram a Pilatos para tirar o corpo, e colocaram lá numa tumba, e depois eles viram Jesus ressuscitado por cerca de 40 dias, e comendo com eles, deu instruções. Durante esses 40 dias, Jesus instrui os discípulos a ir por todo mundo e fazer discípulos. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês vão e preguem o evangelho. Vocês vão e sejam minhas testemunhas. Querido irmão, querida irmã, isso é uma evidência poderosa. Não há ninguém que possa contradizer a ressurreição de Jesus, porque as evidências são as maiores possíveis. Não há nenhum escrito que tenha 2000 anos, como a Bíblia, que tenha mais evidências do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Então você pode ter total certeza de que a palavra de Deus que nós pregamos e as verdades nelas contidas
é a maior verdade entre os homens. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Paulo, ele vai orientar Timóteo. Timóteo é discípulo de Paulo. Paulo gasta tempo com Timóteo, discipulando, treinando Timóteo nas viagens missionárias. E no final da sua vida, Paulo escreve a Timóteo. E eu queria abrir com vocês lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Perdão, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo vai falar sobre a inspiração da palavra de Deus. Queridos, eu creio que a maior razão porque a nossa geração de crentes tem pouca convicção bíblica é porque a igreja atual não está lendo a Bíblia, não está estudando a palavra. E se faz necessário que nós nos debrucemos sobre a palavra. Nós vamos ler esse texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Paulo vai falar aí dos males dos últimos dias. E aí você vai ver como é importante, nesse tempo, nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba, queridos, que é a palavra de Deus que vai habilitar a mim e a você para toda boa obra, toda e qualquer obra. O que vai nos habilitar, o que vai nos fazer habilitados é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos falaram movidos. Agora, querido irmão, querida irmã, se eu e você não lermos a palavra, se nós não nos debruçarmos sobre ela, nós não temos essa convicção. Em primeiro lugar, porque a gente vai desconhecer a palavra. E aí, se nós não conhecemos, logo não temos convicção do texto e dos assuntos. A palavra de Deus é a maior autoridade em qualquer assunto que você imaginar. Se você pensar aí no assunto agora, a palavra de Deus, ela é a maior autoridade nesse assunto. Porque ninguém foi tão inteligente como o próprio Jesus. E ninguém é inteligente como o próprio Deus, que inspirou homens santos para escrever a palavra. E você precisa crer nisso, como igreja, como discípulo de Cristo. Se você não está lendo, é porque você não está crendo na palavra. E, consequentemente, você não terá convicção. E logo, você não vai ter nenhuma boa obra. Porque o texto diz aí que a palavra, ela prepara, a palavra, ela corrige, a palavra, ela restaura a nossa vida e nos prepara para toda boa obra. Olha o que diz aí no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, eu e você precisamos de aprender ensino, de doutrina, mas também precisamos ser repreendidos naquilo que erramos, né? A cosmovisão errada que trazemos da família. À medida que crescemos, a gente vai aprendendo e acumulando ensinamentos errados, vindo da família, vindo do bairro, da sociedade em que vivemos. E a palavra de Deus, então, ela vem para repreender,
para corrigir o que está errado. Diz aí, para correção. Correção é tirar o que está errado e botar o que está certo, querido. Mas se você não lê, se você não se debruça sobre ela, como você vai mudar a sua postura, o modo de pensar e logo o modo de agir? E, consequentemente, não terá convicção da Escritura, dos temas da Escritura. Por exemplo, casamento, educação de filhos, como lidar com finanças, como lidar com os vizinhos. Todo e qualquer assunto, a palavra de Deus, ela é suprassumo, ela é a maior autoridade em qualquer assunto. E para que você tenha essa convicção, porque a convicção, querido, não é só para a gente falar, não só para a gente pregar, mas para a gente viver o Evangelho. E essa convicção na prática é que vai fazer diferença na sociedade. À medida que eu e você vivemos o que lemos e o que pregamos, pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Isso então traz convicção e as pessoas estão olhando para nós e vão ver que realmente, de fato, nós somos cristãos. Porque estão vendo convicção. Conta-se uma história que diz o seguinte: no tempo de Spurgeon, lá em Londres havia um grande avivamento. Spurgeon construiu lá uma catedral, ia milhares de pessoas ouvir Spurgeon. E conta-se que dois ateus, um disse para o outro, vamos lá ouvir Spurgeon. E o outro ateu virou, mas nós não cremos no que ele prega. O que nós vamos fazer lá? E um disse para o outro, eu sei que nós não cremos no que ele prega, porém é muito bom ouvir alguém que tem convicção daquilo que prega e daquilo que crê. Queridos irmãos, até os ateus vão querer nos ouvir se verem em nós convicção. Convicção da doutrina, convicção de que o casamento é eterno, de que a família é uma dádiva de Deus entre um homem e uma mulher. Convicção de que o casamento tem que andar em santidade, de que os homens precisam ter vida santa. Convicção do texto sagrado, do texto bíblico. E o discipulado, ele vai produzir convicção em nós. Não é esse evangelho que está aí escangalhado. Deus inspirou homens santos para que hoje nós sejamos esses homens santos, mulheres santas. Santas mulheres de Deus e santos homens de Deus. Mas falta em nós convicção do texto. E olha o que Paulo diz mais aí embaixo na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4. Paulo vai falar o seguinte, que vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que os homens não suportariam a sã doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 1. Olha o que Paulo diz aí. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos irmãos, esse tempo chegou, esse tempo é hoje. Os homens estão sentindo coceira nos ouvidos, porque não estão suportando a sã doutrina e estão buscando fábulas engenhosas, inventadas pelos homens, porque a sã doutrina fala de santidade, de pureza, fala de um caminho apertado, estreito, e os homens não querem isso. Na sua vida devassa, depravada, de roubo, de devassidão, de bebedeira, de vícios. Mas, querido, nós, como Igreja de Cristo, discípulos do Senhor Jesus, precisamos pregar com toda a convicção de que a Bíblia Sagrada é o texto mais do que verdadeiro.
É o texto que vai levar os homens aos céus. Palavra de Deus, como Marcos Paulo citou na sua live, a lei e os profetas, se eles não falarem, a alva não vai raiar. Está lá em Isaías. Queridos irmãos, se a Bíblia não mostrar o caminho, ninguém mais vai mostrar o caminho. A lei e os profetas. A Escritura Sagrada. Se ela não mostrar o caminho, ninguém mais tem caminho. Mas graças a Deus que Jesus é o caminho e Ele deixou para nós escrito a palavra de Deus. A sã doutrina, a verdade de Deus. E eu e você precisamos ir a ela. Aprender para viver primeiro, para depois ensinar os outros. E aqueles que estão ao nosso redor, a olhar para a nossa vida, ao ver a nossa vida bonita, arrumada, restaurada, vão crer nas Escrituras. E vão crer que, de fato, as Escrituras é a palavra de Deus. E ela é a verdade que conduz aos céus. E não há outro caminho. Jesus disse, não há outro caminho que vai levar os homens a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. E ninguém vai a Jesus a não ser pela palavra dele, a própria palavra. Então, queridos irmãos, falta-nos convicção. E a segunda razão porque falta convicção para a igreja moderna é a falta do discipulado bíblico. Discipulado bíblico. Eu e você precisamos de discipulado bíblico. 2 Timóteo capítulo 2, volta aí um pouco. Paulo foi o homem que gastou tempo com Timóteo. Barnabé gastou tempo com Paulo. Barnabé introduziu Paulo entre os apóstolos, entre a igreja lá em Jerusalém, andou com ele um tempo. Depois Paulo cresce e ele agora vai discipular Timóteo. Olha o que ele diz aí, 2 Timóteo 2, verso 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então aí nós temos 5 gerações. Barnabé, que discipulou Paulo, que discipulou Timóteo. E Paulo está dizendo, Timóteo, ensina homens fiéis e idôneos, que ensinem a outros. E chegou até nós, graças a Deus, porque esses homens discipularam. Discipular é levar um cristão novo à maturidade. Discipular é restaurar ossos quebrados, restaurar vidas. É levar um cristão a ser um seguidor de Jesus. Levar um cristão a ser um discípulo de Cristo, fiel, verdadeiro, até diante da morte. E a igreja precisa discipular, e o discipulado vai criar cristãos maduros. Cristãos maduros têm convicção bíblica de que o texto sagrado é a verdade. E se ele é a verdade, nós precisamos viver a verdade. Senão seremos tidos por mentirosos ou fariseus, como na época de Jesus, que ensinavam, mas não viviam. Então, queridos irmãos, discipulado é o caminho que vai trazer a igreja moderna, a igreja contemporânea, para a convicção bíblica. E você que está no discipulado, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, senão você não conseguirá ter convicção para viver esse evangelho. E eu quero dizer aos irmãos uma verdade, o tempo do fim chegou e o cerco está apertando e vai apertar mais ainda. Você vai precisar de convicção para dizer como os apóstolos. Eu queria ler mais alguns textos. Vamos a Atos 4. Atos capítulo 4, verso 19. Os apóstolos foram presos e presos foram ameaçados. Ameaçados, eles tinham 2 decisões a tomar. Iam para casa, ficavam amedrontados e paravam de pregar, ou eles enfrentavam as ameaças e pregavam o evangelho. E olha o que eles disseram. Atos capítulo 4, vamos ler versículos 18, 19 e 20. Os apóstolos estão presos pelas autoridades judaicas, aqui ainda não são os romanos, mas são os fariseus,
os líderes da religião judaica que estavam com ciúme porque estavam perdendo adeptos. O povo em Jerusalém estava se convertendo. E logo o templo estava esvaziando. E as reuniões eram nas casas e havia comunhão entre os irmãos, havia oração perseverante e havia partir do pão. Nós já estudamos sobre isso. Olha o que diz o texto, verso 18 do capítulo 4 de Atos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é isso, queridos? Isto é convicção de que tem a verdade. E se nós temos a verdade, nós não podemos nos calar. Custe o que custar. Pode prender, pode confiscar os bens, mas nós vamos falar em alto e bom som. Podem tirar a internet, podem confiscar as nossas internet, as nossas assinaturas, mas nós vamos pregar, queridos. Isso é convicção bíblica, de que nós temos a verdade. Eles tinham a verdade, nós temos a verdade. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos do Senhor Jesus. O que é isso? Convicção. Eu pergunto, você tem convicção, querido, das verdades bíblicas? Você tem convicção lá no teu trabalho, na tua vizinhança, de expor o evangelho, de dizer que esse é o caminho que leva aos céus e não a outro? É preciso convicção para a igreja moderna. É preciso voltar à Escritura, é preciso voltar a estudar a Escritura, orar sobre a palavra, orar sobre a Escritura, para que o nosso coração e alma esteja cheio da palavra e cheio de convicção. Quando você então se deparar com qualquer pessoa, seja ela PhD, doutor, mestre, em qualquer área, em qualquer assunto, quando você debater o texto bíblico, você precisa ter convicção de que você está falando a verdade, de que você tem a verdade. Não importa o que eles vão falar, não importa o que eles vão argumentar. Você tem a verdade se você tem a palavra em sua vida e se você vive essa verdade. E quando vivemos a verdade, querido, é de fato que demonstramos convicção. Porque quando só falamos e não vivemos, e aí logo fica exposto que nós não temos convicção. Mas quando vivemos o que pregamos, e pregamos o que vivemos, as pessoas olham para nós e dizem, de fato, ele tem convicção do que está falando. Amém? Vamos a Atos 7. Estevão, o primeiro mártir. Atos 7, versículo 60. Estevão está sendo apedrejado, mas ele tem convicção. Estevão teve uma visão na hora da sua morte. Viu os céus abertos. Versículo 55 diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então, Estevão tinha convicção de que ele estava indo para os céus. Diante dessa convicção, olha o que ele diz no verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Queridos, Estevão não estava amargurado porque estava sendo apedrejado, porque ele estava morrendo e estava indo para os céus. Ele estava vendo a glória de Deus, os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Convicção de que o céu nos aguarda, convicção de que o céu nos espera, ainda que esse homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Foi o que disse o apóstolo Paulo. E eu quero ler o último texto, Atos 21, quando Paulo está indo para Jerusalém, lá ele seria preso,
ele está aqui na casa de Filipe. Paulo está em Cesareia. Antes de ir para Jerusalém, Paulo parou em Cesareia. Depois que ele foi preso em Jerusalém, ele volta para Cesareia. Cesareia era um ponto estratégico de quem ia para Jerusalém. E quem morava em Cesareia? Filipe, o evangelista, que tinha 7 filhas que profetizavam. Havia ali, irmãos, profetas, homens de Deus. Atos 21, verso 13, os profetas disseram que Paulo ia ser preso em Jerusalém. E olha o que Paulo diz. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Porque o profeta Ágabo teve uma visão que ele pegou o cinto de Paulo, prendeu as próprias pernas e disse: isso farão ao dono desse cinto. E aí começaram a dizer: Paulo, não vai a Jerusalém. Versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, você vai ser preso lá, não vai. E começaram a insistir com Paulo. E Paulo, então, ele vai dizer o seguinte: estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo tem convicção do que ele prega e estava no plano de Deus, ia a Jerusalém, porque lá ele ia ser preso e depois ia para Roma. Quando Paulo foi preso, Deus apareceu a ele e falou: não temas, porque assim como deste testemunho em Jerusalém, importa que vá a Roma. Deus queria que Paulo pregasse para Nero, o imperador da época, irmão, lá em Roma, a capital mundial. Era Roma naquele momento. E lá em Roma, o evangelho estava crescendo e precisava do testemunho de Paulo lá. E Paulo então tem plena convicção, e ele não tem nenhum medo, e ele diz: estou pronto, não só para ser preso, até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso é convicção. Querido irmão, querida irmã, eu e você, igreja contemporânea, precisamos de convicção bíblica, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que os princípios bíblicos são para ser seguido à risca. Há um grupo por aí de teólogos liberais pregando uma teologia fajuta liberal de que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Isto é mentira. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Toda ela é a palavra de Deus. E você e eu precisamos dessa convicção para viver esse evangelho. Porque o desafio, querido, é viver o evangelho. Não é apenas crer no evangelho de maneira teórica, mas é crer para trazer para a prática, no dia a dia, aquilo que nós fazemos com nossa vida, nossa família. Tudo que somos e que temos precisa estar pautado por esse evangelho do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou o terceiro dia. Amém? Querido irmão, querida irmã, que eu e você possamos ganhar cada dia mais convicção da fé evangélica. E por essa convicção, precisamos ficar firmes até, se for preciso, morrer pelo evangelho. Amém? Deus te abençoe essa semana. Deus leve você e a mim para a palavra de Deus. Não negocie os princípios bíblicos em área nenhuma da sua vida. Isso é convicção. Cada vez que você negocia um princípio bíblico, você não tem convicção. Convicção é não negociar o princípio bíblico. É crer no princípio como está escrito e crendo vivê-lo como está escrito. Jesus fazia e ensinava. E é o que eu e você precisamos, fazer e ensinar. Viver e ensinar. Convicção. O discipulado, ele vai trazer a mim e a você convicção do texto bíblico. A igreja, nesses dias, precisa de
convicção bíblica. Leia a palavra o máximo que você puder. Estude o máximo que você puder. Ore o máximo que você puder. E o Espírito Santo vai trazer ao teu coração, ao meu coração, esta convicção do texto. O princípio bíblico, ele é inegociável. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome pela tua palavra que é viva, eficaz, tua palavra que não muda, não volta vazia, Senhor, a tua palavra que permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. E nós te adoramos por ela, nós te louvamos por ela, porque ela está se cumprindo, Senhor. E nós temos o privilégio de viver nesse tempo em que os homens estão sentindo coceira nos ouvidos, estão buscando mestres enganadores, buscando fábulas e rejeitando a tua palavra. Mas, querido Pai, dá-nos convicção cada dia para ficarmos firmes, para viver a tua palavra e pregar a tua palavra, expor o evangelho, Senhor, que salva o homem, que muda a vida mais torta do homem. Traz para a luz do evangelho, o poder do evangelho pode transformar o homem. E nós te louvamos por isso, porque um dia nós fomos transformados. A nossa vida é uma testemunha viva, Senhor, do poder do teu evangelho, porque um dia nós fomos tocados e libertos e fomos trazidos do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. E nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Querido Pai, visita ali o teu filho, o irmão Diomedes, cobre ele com o teu poder e graça, sustenta ele, Senhor, leva ele de volta à sua casa, toca e cura o teu filho, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, os demais enfermos da tua casa, os anciãos da tua casa, toca o meu pai, toca a minha mãe, toca, Senhor, a irmã Ana, ó Deus, a irmã Joana, Deus amado, Marcelo, o Ricardo, o Marcos Vinícius, o Badu, ó Deus, toca minha esposa, Senhor amado, visita os enfermos da tua casa, a Márcia, a Silvinha, ó Deus, o seu Zé, o pai da irmã Sônia, visita-o naquele hospital, entra com ele amanhã naquela sala de cirurgia, Senhor, e remove aquele tumor do teu filho, fala com ele, alcança o coração do seu Zé, em nome de Jesus. Senhor amado, manifesta a tua bondade sobre nós, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana para a tua glória, para a glória do teu nome, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, Deus te abençoe, querida irmã, fique firme essa semana, leia a palavra, busque a palavra de Deus, busque a Escritura Sagrada, peça ao Senhor convicção para o teu coração, para você pregar o Evangelho, viver o Evangelho, para o louvor da glória do nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do coronavírus. Até quarta-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, Jesus não voltar. Um forte abraço.